Bem, estamos agora na sexta aula e vamos dar continuidade à inserção de portas no nosso projeto. Nós vemos aqui no PDF que na entrada da frente eu tenho uma porta dupla, ok? De abrir. Voltamos aqui no nosso projeto e o procedimento para inserir portas é Início, menu Início, clico em Porta. E em seguida, eu seleciono o tipo de porta. Bem, eu não tenho aqui o tipo de porta que eu desejo, ok? Então, vamos prestar atenção agora nesse procedimento que é muito importante. Eu tenho duas opções agora de carregar novas portas, novas famílias de porta. Eu posso clicar aqui no botão Carregar Família. Esse botão só esteve disponível a partir do momento que eu iniciei o comando porta. Ou clico aqui em Editar Tipo e no quadro de diálogo clicarei em Carregar. Okay? O procedimento, em ambos os casos, conduzirá ao mesmo local. Quando nós instalamos o Revit Architecture, ele já instala juntamente com o programa essa biblioteca métrica. Tá? Isso porque na hora da instalação nós queríamos usar o Revit no modelo métrico. Tá? Então, nesse Metric Library, eu tenho aqui várias pastas onde estão, é como se fosse realmente os blocos do AutoCAD, certo? Eu vou aqui em Portas, dou um duplo clique aqui na pastinha, e eu tenho outros tipos de porta. Selecionando cada tipo, eu tenho um preview aqui do lado direito. Nós estamos procurando uma porta dupla. Vamos dar um tipo aqui mais adequado. E aí vocês cliquem em cada tipo para conhecer os tipos disponíveis. Mais à frente nós vamos ver aonde procurar essas bibliotecas na internet. É muito importante, essas portas, embora sejam muito versadas e fáceis de usar, já disponíveis no programa, elas, vamos dizer assim, não combinam muito com o padrão nacional. Já no site está disponível lá uma dica onde encontrar a biblioteca Minha Casa Minha Vida. Mais à frente vamos ver uma aula específica sobre componentes e blocos, né, chamados de componentes no Revit, como armazenar, como importar, ok? De modo que é muito importante você ter sua biblioteca bem organizada. Vou utilizar aqui essa painel duplo 2 RFA, que tem esse desenho aqui, uma porta um pouco mais sofisticada, a porta de entrada. Cliquei em abrir, o programa irá carregar esta família. E retornando aqui ao painel agora com a família, repare agora que eu tenho outros tipos de portas carregadas. Eu vou selecionar esse tipo, eu tenho aqui uma porta de 1.700, eu quero colocar uma porta de 1.600, duas folhas de 80, ok? Então eu vou colocar aqui 1730, a mais próxima. Lembrando, eu clico em duplicar. Eu coloco aqui porta de entrada 1600 por 2.100. Aqui eu poderia colocar 2 vezes 80 por 2.100. Tá ok? Qualquer nome, que aqui é simplesmente o nome da porta. E esse nome vai aparecer futuramente na lista de materiais. Então coloquem esse nome já pensando na relação de esquadrias, tá ok? Cliquei em OK, agora eu vou pegar esse tipo e vou editá-lo. Eu tenho aqui a altura, vamos colocar o nosso padrão 2,10, 2.1 e largura 1.6. Clique em aplicar, OK. E aqui a parte da frente, eu posso inserir essa porta aqui diretamente no 3D, ou clicar lá no TR e inserir a porta. Vamos clicar aqui mesmo, por questão de facilidade. Já estamos aqui e a porta está lá colocada. Certo? Aqui na própria planta, vou clicar em modificar para cancelar a inserção de portas. Eu posso aqui no próprio 3D já colocar o posicionamento, acertar o posicionamento. Eu quero, por exemplo, vamos ver lá no PDF quanto que está. Ela está bem colada nessa parede. Vamos colocar ponto 1, 10 centímetros dessa parede aqui.
Ok, daí ele marca aqui pela face interna. Vamos ver como é que ficou lá no térreo. Ficou o posicionamento ok, só que ela ficou para fora. Vamos clicar aqui na setinha e mudar a porta para dentro. Muito simples. O mais importante deste procedimento é essa questão de carregar famílias. Que nós vamos utilizar da mesma forma para janelas. Ok? Vamos então, voltamos em início aqui, porta, janela. Um comentário importante é a disposição desse menu aqui. Tá? Tem essa setinha aqui, minimizar para os botões do painel. Você clica, vai clicando várias vezes nessa setinha, ele vai mudando a forma de apresentação do seu menu. Tá, ok? Aqui ele pode agrupar por sistema, né? O início fica todo agrupado aqui. Tá? Então você vai clicando, ele vai apresentando o menu de diversas formas. Você escolhe a que for mais conveniente para você. Ok? Eu posso clicar simplesmente aqui e aí ele abre. Ok? Então se o seu menu estiver diferente do meu, não há problema nenhum. Bom, voltamos aqui então em início, janela, WN de Windows, certo? Pessoal, o procedimento de janelas é exatamente igual ao de portas. Meu primeiro passo é encontrar o tipo desejado. Não tendo o tipo aqui carregado no desenho, eu vou clicar em carregar família. Vou lá agora em janelas, aqui a pasta janelas, e escolho o tipo de janela que eu desejo. Vou utilizar essa porta deslizante com alisar. Clico em abrir. E um comentário muito importante, reparem que esse procedimento de carregamento ele demora um pouco. E de fato, pessoal, vocês têm que ficar atento a essa questão de blocos carregados, porque como eu mencionei lá na primeira aula, ou na terceira aula, quando você começa um desenho, você utiliza como base, o Revit utiliza um arquivo template como referência. Você pode deixar os seus modelos que você mais usa já carregados nesse template. Veremos como fazer isso mais à frente. No entanto, é importante que vocês não carreguem blocos demais, porque isso vai pesando no desenho, vai pesando no processamento, na abertura. Ok? Então, é fundamental ter uma biblioteca organizada. Toda vez que você capturar um bloco novo, coloque numa mesma disposição de pasta do Revit lá, certo? Separado por portas, janelas e etc. E vamos aqui então, voltando ao comando, editar tipo, vou carregar família, já carreguei. Dentro desse M deslizante com alisar, repara que ele separa aqui por ícones do tipo. Eu pego o modelo, eu quero aqui colocar uma janela também de 1600, nosso padrão. Vou pegar a mais próxima, clico em editar tipo, duplico, boto janela deslizante 1600. Eu estou colocando aqui em metros, tá? Por facilidade. Vamos usar aqui uma altura de 1200 milímetros, ok? Ou seja, 1,20 m, 1,60 m por 1,20 m. Então eu vou colocar a altura 1,20 m e a largura dela 1,60 m. Clico em aplicar, ok? Tem então uma nova janela. Vou clicar aqui. Repare que sempre tem um ponto que você aproxima o mouse, onde ele iguala as cotas de posicionamento da janela. Ou seja, o Revit coloca a janela bem no centro da parede selecionada. Reparem que aparece também o identificador da esquadria, no caso aqui da janela. E da mesma forma como fizemos com as portas, podemos ocultar esses elementos que por hora não nos interessam. Clico nele. Botão da direita, ocultar na vista, categoria.
certo? Vamos ver lá no 3D como é que ficou essa janela, certo? Uma coisa importante a observar, tá? Eu vou mudar aqui para a elevação sul, né? Ou seja, eu estou vendo a minha edificação de frente, é o alinhamento entre as esquadrias, tá? Ou até alinhar uma esquadria com a outra. Eu posso querer alinhar com esta linha, ok? Eu posso amarrar esse alinhamento das esquadrias, que normalmente é o padrão que a gente utiliza em projetos, né? 2,10 de altura, amarra todas as portas e janelas. Voltamos então na planta do térreo e vamos inserir mais uma outra janela. Vou olhar aqui no PDF, duas janelas aqui deste lado. Normalmente usamos o mesmo padrão de janela em todo o projeto, variando eventualmente apenas a largura, né? O comprimento da esquadria. Clico em início, janela. A primeira janela já está selecionada. Nesse momento, então, onde as cotas se igualam, clico e ela está inserida. Ele continua no comando, certo? Então, eu clico aqui em editar tipo, duplico, colocando 1600, eu vou colocar agora a janela de 1200, ok? E a altura continua 1200 e a largura agora passa a ser 1200 também, 1.2. Repara que aqui nesse quadro de configurações, né, dos parâmetros de tipo, eu já posso definir aqui a altura do peitoril. Ok? Clique em aplicar, ok? E aí, mamão com açúcar, né? Posiciono aqui, volto lá no 3D, modificar para terminar e está definido aqui. Vamos voltar agora. Vamos a uma parte muito importante desta aula, que é a inserção de basculante aqui neste banheiro. Procedimento padrão, janela. Vamos utilizar esse tipo aqui de 40 por 60 de altura. Vamos pegar uma mais próxima aqui, 60 por 60. Vamos inserir aqui nesse banheiro uma janela 60 por 60. Aqui eu estou com 61. Tá? Vamos aceitar esse tipo apenas para encurtar um pouco o nosso trabalho. Bem, me aproximando aqui até o momento onde ela se iguala, cliquei e ela está inserida. No entanto, vamos olhar lá no 3D. Vamos virar aqui, seguro Shift, aperta a rodinha do mouse. Ela não está alinhada com as outras esquadrias. Então vou fazer isso, vou clicar lá no modificar, alinhar, peço para alinhar com esta linha de cima, da janela. Muito bem, fez o alinhamento perfeito, posso aqui mesmo trancar o cadeado, mantendo esse alinhamento. No entanto, aqui no 3D está tudo ok, tudo certinho. Vou lá na planta do térreo. E o que acontece? A esquadria que eu tinha colocado aqui aparentemente sumiu. Na verdade, se eu passar o mouse aqui perto, eu vejo que ela ainda está presente. Tá? Por que eu não estou vendo, pessoal? Muito importante, tá? Conceito fundamental. Quando eu seleciono um elemento qualquer na tela, esta caixa de diálogo aqui de propriedades, ela se adapta mostrando as propriedades do elemento selecionado. Ok? Quando eu não tenho nenhum elemento selecionado, essa caixa de propriedades, ela está mostrando as propriedades de visibilidade desta área aqui, a minha área atual, né, a minha área de trabalho. Dentre essas diversas propriedades, a gente já viu aqui que a gente tem visibilidade de gráficos, né, onde a gente foi lá e observou que os identificadores de janela, né, e de porta estão não verificados, né, não estão selecionados, porque a gente clicou em ocultar vista lá, ocultar na vista categoria,
Uma outra propriedade muito importante de uma vista é a faixa de vista. Ok? Faixa de vista. Que diz respeito, aqui no Brasil, por exemplo, nós costumamos dizer que a nossa linha de corte fica a 1,50, embora alguns escritórios também adotem 1,20 de altura, o plano de corte. Ou seja, na verdade, a planta baixa ela é uma vista superior a partir de um nível de corte. Então o que acontece? Meu plano de corte está numa altura de 1,20 do piso. Se meu basculante que eu inseri ele está a 2,10 e tem 60, então ele não é visível porque ele está acima do plano de corte. Então o que eu faço? Basta eu pegar esse plano de corte e mover ele para cima. Vamos colocar aqui 1,50 para ver se é possível. Aplicar. Ainda não apareceu aqui porque ficou igual e se igualou, né? Então vamos colocar aqui agora então 1,60. Aplicar de altura. Passou a ser a basculante lá visível. Vamos manter o plano de corte dessa forma para ter a representação. No CAD, ou mesmo até pode-se dizer por norma de desenho técnico, essa seria uma janela tracejada. Isso apareceria só tracejada. Até o momento não descobri essa forma de utilização no Revit. Ok? Se eu descobrir, eu passo como uma informação complementar. Mas por hora, vamos ficar assim. Para representar janelas que estejam altas, nós representamos ela da mesma forma. E não vai apresentar muito problema. Primeiro porque a gente sempre vai ter o 3D, vai ter as fachadas para identificar, né? E vai ter uma indicação aqui, né? Aquela simbologia, o identificador de janela, que depois vai conduzir aqui quem está interpretando o projeto a uma lista de materiais onde ele verá que são basculantes. Né? E na própria fachada você poderá identificar a altura desse basculante, que ela está alinhada com as outras esquadrias. Bem pessoal, essa então foi a nossa aula sobre inserção de esquadrias. E o mais importante que eu gostaria de destacar, os dois conceitos mais importantes vistos nessas aulas são, primeiro, o procedimento de carregamento de famílias, né? Usando aqui o botão carregar família ou em editar tipo carregar. E também o conceito de visibilidade. Quando eu não tenho nenhum comando selecionado, eu clico aqui em modificar. Esta caixa de propriedades, você tem aqui a faixa de vista como mais um elemento de informação sobre a visibilidade de elementos no Revit Architecture. Já para deixar um gostinho de próxima aula, nós vimos aqui porta e janela. Os outros elementos, pessoal, que eu posso encher aqui, vaso sanitário, móveis, tá? Para utilizar, eu vou usar aqui a opção componente. É como se fosse o insert block, tá ok? Eu posso usar aqui, colocar um componente. Aqui eu tenho, por exemplo, já disponível nesse desenho, escrivaninha. Enfim, dê uma olhada aqui, uma passeada por essas famílias disponíveis, vaga de estacionamento. Tá? Ou clico em carregar família. E aí eu vou procurar lá, por exemplo, em mobiliário. Eu vou pegando aqui os elementos disponíveis. Ok? Procurem bastantes blocos na internet, façam sua biblioteca, que ela é muito importante. Uma das dicas que eu dou é o site Revit City, de cidade.com. Tem uma árvore imensa lá de bibliotecas disponíveis. Ok? Nos vemos então na próxima aula. Um bom trabalho, não esqueçam de exercitar os conhecimentos adquiridos. Um grande abraço.